Liderança, são 7 minutos. Com a palavra. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. E é com uma sensação de pesar, com um nó na garganta, que eu ocupo essa tribuna hoje. Nenhum brasileiro tem repousado seus olhos na paz do seu lar desde que esse regime tomou o poder em nosso país. O crime avançou de maneira assustadora. Vimos o banho de sangue no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, na Bahia, movimentos ligados ao crime organizado prosperando de forma assustadora. O movimento terrorista dos sem-terras, que invadem terras, extorquem pessoas, torturam, vilipendiam, matam, tratam como escravos as pessoas utilizadas como massa de manobra, só tem aumentado a sua atuação Brasil afora. Índios fabricados por ONGs, fomentando a violência no campo, com apoio do crime organizado. O cidadão não tem tido um segundo de paz. Mas sou obrigado a dar o braço a torcer, porque cometi um equívoco na minha fala. O cidadão cumpridor da lei não tem tido um minuto de paz. Porque os criminosos e os agentes dos papos cabulosos têm prosperado de maneira nunca antes vista no país. O que será do petrolão e do mensalão nesse novo regime despódico? Há um governo de benesses aos amigos e cupinchas e vingança a todo aquele que ousa cumprir a lei. Nobre deputada, eu ouvi seu pronunciamento. E o garimpo legal é perseguido pelo atual regime por vingança. Não interessa quanto gera de imposto, renda, emprego. É vingança. O mesmo ocorre com o agronegócio brasileiro, vítima da sanha vingativa de um criminoso. Não bastasse os atiradores esportivos, o esporte mais tradicional do Brasil, mais antigo, primeira medalha de ouro da história do esporte brasileiro, perseguido incansavelmente. Imagina, deputada, você não poder na sua loja ou na sua atividade econômica poder atuar desde janeiro desse ano. Todos estão condenados, com medidas arbitrárias e autoritárias, como impedir que próximo a estabelecimentos de ensino fiquem clubes de tiro, sem qualquer nexo causal entre a violência das escolas e os clubes. Exclusivamente, presidente, a utilização de cadáveres de crianças e jovens inocentes como composto de narrativa para fechar os clubes, uma vez que é impossível, dentro do perímetro urbano, qualquer estabelecimento estar a mais de 1 quilômetro de uma escola. Mais de 95% dos clubes do Brasil serão fechados por vingança, por perseguição. Enquanto a violência descamba e destrói o país, a preocupação do ministro é exclusivamente com os clubes de tiro e com o tiro esportivo no Brasil. Enquanto sangue de pessoas são derramados, esses cadáveres são utilizados como narrativa e elemento palanque, sobem sobre os cadáveres para se utilizar do palanque. Pior que isso, muito pior que isso, não faz o seu trabalho e foca toda a sua fúria aquelas pobres senhoras que ousaram clamar a Deus por justiça, tratadas como terroristas, condenadas a mais de 17 anos de prisão, presas arbitrariamente sem o devido processo legal, quando aqueles terroristas que botam fogo em ônibus no Rio de Janeiro, em menos de 24 horas estão nas ruas. É a época do papo cabuloso, é a época da destruição do Brasil. Mas, enfim, comemoremos, a democracia voltou, o grande democrata, o líder mundial, o futuro Nobel da Paz, está à frente de todos os brasileiros, não é mesmo?
Ou não seria o bom e velho do acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é? Onde estão os signatários da Carta da Democracia, quando aos jornais nós vemos, na Folha de São Paulo, que faz parte do consórcio que protege esse déspota, Lula volta a estimular que militância pressione políticos em suas casas, incentivando a violência contra seus opositores? Onde estão quando Lula minimiza a ditadura de Ortega na Nicarágua e o compara com Angela Merkel? Ou ainda, quando disse que democracia é um conceito relativo, diz Lula ao ser questionado sobre a Venezuela. Esse é o democrata. Ainda traz o seu ranço, fazendo piada com o seu próprio ministro da Justiça, aludindo a Flávio Dino: vamos trazer pouca comida para ele. Isso me lembra aquela fala capacitista, dizendo que as pessoas com necessidades especiais têm problema de parafuso. A doença de Lula não pode ser diagnosticada porque é uma doença da alma. É o mal que impera nele, a ponto de agradecer na África o trabalho escravo por mais de 350 anos. Ou ainda, admitir que pediu a Fernando Henrique Cardoso e Renan Calheiros para soltar sequestradores de Abílio Diniz. O que mostra que sua empatia com o crime organizado não é de hoje. Mais que isso, apoiado pela militância LGBT, diz que a ideia de banheiro unissex saiu da cabeça de Satanás. E eu presenciei essa semana, presidente, no Conselho de Ética, um colega acusado de transfobia, simplesmente por... Para concluir, para não conduzir um pronome de tratamento aos moldes do que a colega parlamentar queria. Bom, na economia nem se fala. Poderíamos dizer, bom, pelo menos a economia vai bem. Não, não vai. São bilhões, trilhões, levando o Brasil à bancarrota. Cortes na saúde, mais de 100 milhões na educação, mais de 700 na segurança pública. Obrigado, presidente. E ousam dizer que o amor venceu o ódio. Não há frase hoje na história do país que carregue um conteúdo de mentira, desgraça e perfídia do que essa locução criada. Não, o amor não venceu o ódio. Esse governo é a personificação do ódio. Obrigado, presidente.